dia! Um feliz dia para todas as crianças que embelezam nossas vidas com a sua forma pura e genuína de olhar o mundo. Estamos na Semana da Criança, espero que vocês estejam aproveitando. E hoje, dia 8 de outubro de 2020, quinta-feira, vamos dar início a mais uma aula. De acordo com o nosso planejamento de hoje, nós vamos trabalhar os sinais de pontuação. Nós vamos ver um pouquinho no caderno para recordar o nome de cada pontuação e no livro Buriti mais Português nós vamos enfocar 3 sinais, que é o ponto final, o ponto de exclamação e o ponto de interrogação dentro da frase. Começando no caderno, vocês deverão fazer o cabeçalho de hoje, vão escrever língua portuguesa e pontuações. Vocês vão colocar as pontuações e vão escrever o nome por extenso de cada pontuação na frente. Então, vamos fazer a leitura para a gente aprender? Ponto final, vírgula, 2 pontos, ponto e vírgula, ponto de exclamação, ponto de interrogação, reticências, travessão, parênteses e aspas. Então, esse daqui são os sinais de pontuação e na frente o nome deles. Cada pontuação, ela tem um significado dentro da frase. Então, por conta disso, eu coloquei aqui um resuminho explicando para que serve o ponto final, para que serve a vírgula e todos os outros pontos que nós conhecemos o nome agora, tá? Então, eu vou colocar aqui uma explicação que vocês não precisam copiar no caderno, é somente para poder prestar atenção mesmo e ficar conhecendo. Sinais de pontuação. O ponto de interrogação, ele é usado quando se está escrevendo uma pergunta. Ponto de exclamação é usado quando se mostra sentimento de susto, alegria, grito ou espanto. O ponto final, ele é usado quando se termina de escrever uma frase ou um pensamento. Vírgula é usada para indicar uma pequena pausa na leitura ou separar palavras, frases e expressões. 2 pontos é usado para avisar que um personagem vai falar ou que vai se iniciar uma listagem. Ponto e vírgula é usado para dar uma pausa maior do que a vírgula. Reticências é usado quando não se termina de escrever uma frase e o leitor fica pensando no final. Travessão é usado para indicar o diálogo entre as pessoas e destacar uma palavra ou expressão. Parênteses são usados para separar palavras ou expressões na frase, para chamar atenção ou dar uma explicação. Aspas são usadas para indicar citações ou para chamar atenção sobre uma palavra ou expressão. A princípio, observando o significado de cada pontuação dentro de um texto, dentro de uma frase, parece difícil, mas na prática não é tão difícil assim. Então, hoje nós vamos ver o uso desses 3 primeiros aqui, né, que é o ponto de interrogação, de exclamação e o ponto final, e ao longo dos anos, e mesmo esse ano ainda, nós vamos conhecendo um pouquinho mais dos outros pontos e quais são as funções deles, tá? Um pouco melhor. Então, hoje nós vamos ver o ponto final, falando da frase declarativa, que ela pode ser afirmativa ou negativa, do ponto de interrogação, quando eu faço alguma pergunta, e o ponto de exclamação, quando eu estou exclamando alguma coisa, ou quando eu estou exclamando diante de uma situação. Então, vamos passar para o livro agora, que nós vamos entender um pouco melhor. Agora, vocês vão pegar o livro Buriti mais Português, nas páginas 134, 135 e 136. E hoje nós vamos falar de frase e pontuação, para ler e escrever melhor.
frase e pontuação. Leia a tirinha. Essa é uma tirinha do Garfield, do Jim Davis. Não me lembro o que eu vim fazer neste quarto. E se eu sair e entrar outra vez? Ótimo! Agora eu não lembro o que eu vim fazer aqui. Letra A. O que o Garfield foi fazer do lado de fora da tirinha? Ele foi tentar lembrar o que ele tinha ido fazer dentro do quarto. Só que quando ele chegou lá fora, ele já não lembrava o que ele tinha ido fazer ali também. Antes de iniciarmos o exercício da letra B, eu gostaria que vocês dessem uma olhada nessa tirinha aqui, ó. Não me lembro o que eu vim fazer neste quarto. Ponto final. Então, essa é uma frase terminada por ponto final. E se eu sair e entrar outra vez? Ponto de interrogação. Então, aqui foi uma pergunta. Ótimo, agora eu não lembro o que eu vim fazer aqui. Exclamação, ó, ponto de exclamação. Então, aqui nós temos 3 tipos de frases e 3 tipos de pontuações diferentes. Nós já falamos também de balões, tipos de balões na história em quadrinho. Nesse caso aqui, não é um balão de fala, porque ele não está falando, e sim, nas 3 cenas da tirinha, ele está pensando. Então, tudo que foi falado nessa tirinha, na verdade, o Garfield, ele pensou. Então, analisando em relação a essas frases e as pontuações, nós vamos fazer agora o item da letra B e vamos relacionar as colunas. Então, no primeiro quadrinho, o Garfield exclama algo, o Garfield pergunta algo ou o Garfield declara algo. Na verdade, ele não está perguntando, não tem ponto de interrogação. Não tem ponto de exclamação, então ele também não está exclamando, e sim ele está declarando. Então, primeiro quadrinho, Garfield declara algo. No segundo quadrinho, nós vimos que tem o quê? Um ponto de interrogação. Então, ele está fazendo o quê? Uma pergunta. Então, no segundo quadrinho, Garfield pergunta algo. E por último, no terceiro quadrinho, tem um ponto de exclamação. Então, Garfield exclama algo. Letra C. Circule o sinal de pontuação usado no final de cada frase do primeiro, segundo e terceiro quadrinhos. Então, vocês vão pegar um lápis de cor, vão circular o ponto final na tirinha do Garfield, vão circular o ponto de interrogação e vão circular o ponto de exclamação. Vocês poderão utilizar o lápis de cor que quiser, tá? As frases sempre terminam com um sinal de pontuação. O ponto final indica o final de uma frase declarativa, que pode ser afirmativa ou negativa. Por exemplo, então aqui nós temos os 2 casos da frase declarativa. Eu vim até este quarto. Não me lembro o que vim fazer aqui. Então, aqui é uma declarativa afirmativa, porque está falando, eu vim até este quarto. Agora, quando eu utilizo aqui uma palavrinha, né, no caso não, eu já estou negando a frase, já estou negando a situação. Então, não me lembro o que vim fazer aqui. Esse não indica o quê? Que essa frase ela é declarativa negativa. Então, observem que tanto a frase afirmativa quanto a frase negativa, ela é terminada em ponto final. O ponto de exclamação indica ordem ou emoção, como surpresa, medo, admiração, alegria. Por exemplo, eu adoro filmes de cowboy. Está o quê? Exclamando. Então, por isso, foi usado um ponto de exclamação. E aqui, o ponto de interrogação indica uma pergunta. Por exemplo, o que você faz para se divertir? Muitas crianças chamam de ponto de pergunta, mas o nome correto é ponto de interrogação. Então, nessa atividade de hoje, nós vamos abordar principalmente esses 3 tipos de pontuação.
que é o ponto final, utilizado então nas frases afirmativas ou negativas, dentro de uma frase declarativa. O ponto de exclamação, que é aquele ponto de uma frase exclamando alguma coisa, e o ponto de interrogação, que é quando você quer perguntar alguma coisa dentro da frase. Página 135, número 2. Leia o comecinho de um conto. Letra A. Identifique os sinais de pontuação de acordo com o código. Então, dentro do texto, apareceu o quê? Vários sinais de pontuações. E para cada sinal de pontuação, por exemplo, se for ponto final, vai utilizar um código, que é o PF. Se aparecer um ponto de exclamação, vai usar outro código, que é o PE. E o ponto de interrogação vai usar PI. Então, eu vou ler o texto, que é um conto, e nós vamos observar qual foi a pontuação que apareceu e vocês vão colocar dentro desses quadrinhos os códigos que deverão ser utilizados de acordo com a pontuação que aparecer. Eu não tive só rãs, coelhos e bichos de pé, não. Ponto final. Então, para ponto final, eu vou utilizar PF. Então, coloquem aqui, PF. Tive também um bicho comprido, baixinho, de pernas tortas e nariz gelado. Era um cachorro bacê. Ponto final. Então, aqui vocês vão colocar PF. Seu nome era sua avó. Ponto final. PF. Eu adorava quando alguém perguntava: qual é o nome dele? Olha lá a perguntinha. Então, PI, que é o ponto de interrogação. Sua avó. Ponto de exclamação. Então, PE. Como? Olha o ponto de interrogação. PI. Sua avó. Ponto de exclamação. PE. Minha avó? Ponto de interrogação, PI. Ó, menina malcriada. Ponto de exclamação, PE. Então, este cachorro é minha avó? Ponto de interrogação, PI. Mais respeito. Ponto de exclamação, PE. Não é falta de respeito, não. É que o nome dele é sua avó. Ponto final. PF. Esse texto, ele é um texto da Silvia Ortoff, chamado Sua Avó, Meu Bacê. Então, o nome do cachorrinho do menino era Sua Avó. Então, eu vou ler novamente o texto, só que agora sem interrupção, para poder falar das pontuações, só para vocês entenderem um pouco melhor do textinho, tá? Eu não tive só rãs, coelhos e bichos de pé, não. Tive também um bicho comprido, baixinho, de pernas tortas e nariz gelado. Era um cachorro bacê. Seu nome era sua avó. Eu adorava quando alguém perguntava: qual é o nome dele? Sua avó. Como? Sua avó. Minha avó? Ó, menina malcriada. Então, este cachorro é minha avó? Mais respeito. Não é falta de respeito, não. É que o nome dele é sua avó. Letra B. Leia o texto em voz alta, com a entonação adequada, conforme indicado pelos sinais de pontuação. Em casa, igual eu acabei de fazer aqui essa leitura, vocês também vão tentar ler, entonando corretamente as pontuações durante a leitura. Pode fazer a leitura para a mamãe ou quem estiver ajudando vocês fazerem a lição, tá? Número 3. Observe as expressões faciais do menino. Escreva o que você acha que ele está pensando em cada situação. Então, vocês vão olhar a feição, a face do menino. Observem que em algumas situações ele está rindo, outras ele está triste, surpreso.
pode ser bravo. Vocês vão observar o que está dizendo cada expressão facial do menino e vocês vão escrever em cada quadrinho a partir da situação que vocês estão vendo. Isso daqui é uma resposta pessoal, tá? Cada um vai imaginar e vai colocar a sua resposta. Agora, na página 136, nós vamos começar o número 4. Escreva uma frase sobre cada ilustração. Pontue de acordo com a intenção indicada. Expresse admiração. Faça uma pergunta. Então, aqui nós temos um vaso de flores. Então, vocês vão fazer uma frase sobre o vaso de flores e vão expressar admiração. Como que vocês vão expressar admiração? Ao final da frase, vocês vão colocar um ponto de exclamação. Agora, aqui na outra situação, tem uma menininha e um menininho conversando. Vocês deverão fazer uma frase indicando o que? Uma pergunta. Então, a menininha pode estar perguntando alguma coisa para o menino. Esse exercício número 4 também é de respostas pessoais, tá? Número 5. Pontue as frases. Então, aqui nós temos afirmação, exclamação e interrogação. Nós temos aqui 3 frases e nessas frases vocês vão completar com a pontuação que está faltando. Então, eu vou ler para vocês, vou falar e vocês vão completar aqui os quadrinhos, tá? Que temporal horrível! Ponto de exclamação. Disse vovó fechando as janelas. Ponto final. Letra B. Onde está a professora? Ponto de interrogação. Perguntou a coordenadora. Ponto final. Letra C. Como você está alto? Ponto de exclamação. Quantos anos você tem? Uma perguntinha, ó. Ponto de interrogação. Tenho 7 anos. Ponto final. Número 6. Use ponto final ou ponto de exclamação ou ponto de interrogação para pontuar as piadinhas. Por que a água foi presa? Ponto de interrogação. Porque matou a sede. Ponto final. O que acontece quando um elefante se apoia numa pata? Ponto de interrogação. O pato fica viúvo. Ponto final. E para encerrar a atividade de hoje, nós temos uma esquina da poesia. Na esquina da poesia é um textinho de José Paulo Paes. Nossa, que escuro! Cadê a luz? Dedo apagou. Cadê o dedo? Entrou no nariz. Cadê o nariz? Dando um espirro. Nessa poesia, vocês vão fazer o quê? Pegar um lápis de cor e vão circular as pontuações que apareceram. Então, aqui, nossa, ponto de exclamação. Que escuro, ponto de exclamação. Cadê a luz? Ponto de interrogação. Dedo apagou, ponto final. Cadê o dedo? Ponto de interrogação. Entrou no nariz, ponto final. Cadê o nariz? Ponto de interrogação. Dando um espirro, ponto final. E essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho sobre sinais de pontuações. Eu estarei deixando para vocês a correção da lição no grupo de estudos. Um grande beijo e até amanhã. Fiquem com Deus.